Com a decisão do Supremo, a sessão que abriria as discussões sobre a abertura ou não do processo de impeachment pôde seguir normalmente o rito que estava programado. E numa manhã de sexta-feira, quando normalmente o Congresso fica vazio, vários deputados já estavam prontos para discursar. Antes mesmo da abertura da sessão, havia fila de deputados. Eles se aglomeraram para se inscrever para falar a favor ou contra o impeachment. A oposição distribuiu fitas verde e amarelas e os dois lados levaram cartazes. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de afastamento da presidente Dilma, abriu a etapa final do processo na Câmara. Ele disse que Dilma cometeu crime ao assinar decretos liberando o pagamento de despesas sem autorização do Congresso. E reafirmou que em 2014 e em 2015, Dilma cometeu crime de responsabilidade com as pedaladas fiscais, um empréstimo de bancos públicos para o governo, proibido por lei. As pedaladas não se constituem num mero problema de ordem contábil ou administrativa. Foi um recurso utilizado para artificiosamente, maliciosamente, conscientemente esconder da nação a situação falimentar do Tesouro Nacional. O advogado-geral da União fez a defesa da presidente. José Eduardo Cardoso reafirmou que as pedaladas fiscais e os decretos assinados pela presidente não são crime e não justificam a aprovação do impeachment contra Dilma. Cardoso destacou que o Supremo Tribunal Federal delimitou a denúncia às pedaladas e aos decretos de 2015. E disse que a denúncia não poderia ser considerada porque era uma vingança de Eduardo Cunha. Em face da inconsistência evidente e manifesta do relatório aprovado pela Comissão Especial, defendo que esse processo não seja aceito, porque iniciado por ato de desvio de poder do senhor presidente. Que esse processo não seja aceito, porque as denúncias são manifestamente improcedentes. Depois de acusação e defesa, abriu-se o debate entre os deputados. Muitos tiraram selfies e filmaram a sessão histórica. Mas o plenário ficou praticamente vazio a maior parte do tempo. Nos discursos, os governistas reforçaram os argumentos contra o impeachment. Ora, ela contingenciou o orçamento, fez remanejamento sem ampliar despesas, não alterou a meta fiscal e só alterou a natureza das despesas. E esses decretos foram filtrados sobre a sua legalidade por mais de 20 órgãos públicos. Igualmente, o vice-presidente Michel Temer editou decretos semelhantes a esses. E esses decretos não só são legais, constitucionais, como são decretos meritórios. Foram recursos destinados às universidades federais, à investigação da Polícia Federal e a outros poderes, como a construção de um fórum trabalhista em Minas Gerais. Esses decretos estão regularmente editados. Não há qualquer problemas. E nas contas de 2015 do Tribunal de Contas da União, eles sequer foram analisados. Sequer foram analisados. A segunda denúncia do relatório é que, no Plano Safra, a natureza daquele contrato teria sido uma operação de crédito. E não é uma operação de crédito. São contratos de prestação de serviços para financiamento da agricultura familiar, que prevêem o pagamento naquela data, mas também prevêem punições e penalidades para eventuais atrasos. É como se uma pessoa, locador e locatário, no dia do pagamento do aluguel, não pagasse e atrasasse com as penalidades do contrato. Portanto, não é operação de crédito. Dilma não cometeu qualquer crime, não cometeu crime de responsabilidade. Quem atenta contra a Constituição Federal são exatamente aqueles que propõem o impeachment da presidenta da República. Sem legitimidade, não se pode querer governar o Brasil, e a legitimidade vem das urnas. E é por isso que o programa dessa coalizão é um programa para tirar direitos. Um programa de retirada de direitos nunca teria aceitação popular. Por isso não ganha eleição, por isso não vence o pleito. Querem tirar na mão grande, no tapetão. Mas no domingo, o povo brasileiro nas ruas, o povo brasileiro nas redes,
o povo brasileiro, os juristas brasileiros, o povo da cultura, os intelectuais, os operários, os camponeses, não permitirão, junto com uma base muito forte desse parlamento, que se perpetue esse crime contra a presidenta. A oposição enumerou novamente as justificativas para afastar a presidente Dilma. Pedaladas é assim: eu, presidente da República, tenho bancos para servir aos brasileiros e não a mim. Eu chego para um desses bancos, Caixa Econômica Federal, e digo: olha, 2014 é ano de eleição, pague as minhas contas. Paga a Caixa Econômica Federal. E pagou por 14 meses seguidos. E o brasileiro perguntava: como é que o senhor está das pernas aí? Eu estou de pé, firme, superavitário. Mentira! O Brasil já estava de joelhos. E foram através das pedaladas que ela induziu a erro milhares de eleitores que nela votaram, induzidos a erro. Isso são as pedaladas, senhor presidente, isso são as pedaladas. E o decreto? Diz aqui o advogado-geral da União, diz aqui para esta casa, aonde houve o dolo? Senhor ministro, advogado-geral da União, se a lei diz, ela não pode determinar gastos sem autorização desta casa, e ela o faz, como perguntar onde está o dolo? Está em fazer algo que a lei não lhe outorga, não lhe permite. Isso é dolo, é evidentemente dolo, e ele sabe disso. O advogado-geral da União, mais uma vez amesquinhando o seu papel, vem a esta casa e diz: este relatório é imprestável. Ministro José Eduardo Cardoso, na noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal diz que imprestável é a defesa de Vossa Excelência, que perdeu por 8-2 na mais alta corte desse país. Isso é imprestável, a sua defesa. E diz: golpe. Isso é golpe. Presidente Dilma, a primeira seara, a primeira instância a aferir se era golpe ou não, foi uma comissão que foi formada com a indicação dos líderes, por determinação do Supremo, de líderes ligados a Vossa Excelência, presidente Dilma. E lá, Vossa Excelência foi derrotada. Uma comissão dos seus, presidente Dilma, uma comissão dos seus é golpista. Mas não bastou isso. Vamos à OAB. O seu advogado, este ministro José Eduardo Cardoso, foi à OAB sustentar a tese do golpe. 27 estados, presidente Dilma, um ficou ao lado dele, 26 afastaram a sua tese. A OAB é golpista, presidente Dilma, mas não basta. Foram, repito, à mais alta corte do país, ao Supremo Tribunal Federal, que disse: não há golpe, o rito está correto, a ampla defesa foi respeitada e o relatório circunscreveu-se àquilo que deveria: pedaladas e decretos sem autorização desta casa. Portanto, reitero aqui o que disse: aonde está o golpe? Cada um dos 25 partidos da Câmara tem 1 hora para falar e até 5 deputados de cada partido podem dividir esse tempo. Os líderes também têm direito à palavra e depois deles, outros 249 deputados se inscreveram para falar. 170 para defender o impeachment, 79 a favor da presidente Dilma. Deputados continuam a sessão da Câmara em Brasília, que discute a abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Zileide, qual é a situação agora? Boa noite. Olha, boa noite, Renata. Olha, Renata, 91 deputados já falaram ali no plenário e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, informou que os debates não serão interrompidos. A sessão que começou hoje de manhã vai até o início da sessão de votação, marcada para domingo, às 2 horas da tarde. Eduardo Cunha também negou o pedido do advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, que queria voltar a defender a presidente Dilma justamente na sessão de domingo, pouco antes da votação. O ministro e vários deputados governistas fizeram esse pedido. Mas Eduardo Cunha explicou que está seguindo o rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal e nesse rito não cabe uma nova defesa por parte do governo. E há pouco o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido que queria barrar a votação do pedido de impeachment da presidente. Um pedido do PDT. Bonner e Renata. E assim, com as informações ao vivo de Brasília,